Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Vamos começar a nossa parte islâmica, a aula islâmica. O tema de hoje é a segunda vinda de Messias no Islã. Esse é uma das temas que é mais complicado no islamismo, porque muitos muçulmanos, na verdade, a maioria dos muçulmanos, ou todos os muçulmanos, esperam de um reformador, esperam de um Messias, esperam de uma pessoa que vai reformar o islamismo de novo. Só que os detalhes de cada grupo, os detalhes de cada um têm diferente. Por isso é importante saber qual é o significado verdadeiro através do sagrado Alcorão e através dos ditos do Santo Profeta. O conceito de Messias e Mahdi tem sido um tema de discussão dentro do mundo muçulmano por centenas de anos. Como resultado, surgiu uma série de ideologias. Esta apresentação será um estudo do verdadeiro conceito de Messias que retorna segundo o sagrado Alcorão e os ditos do Santo Profeta, que são Ahadis, com uma tentativa de elucidar alguns desses conceitos errados. Acima de tudo, é a prática de Deus Todo-Poderoso que, quando as trevas ensombram a luz, o mundo se torna vazio de espiritualidade. Deus envia seus amados profetas para iluminar os mortos espirituais e reanimar o mundo. Foi profetizado pelo próprio Santo Profeta que, apesar do Islã ter o maior dos profetas e o livro revelado mais perfeito, seus seguidores ainda se tornariam vazios e escuros, assim como a noite ultrapassa o dia. Então, essa é a regra, ou é natural, natureza humana, que depois de um certo período, quando os profetas, obviamente, desde o início do mundo, sempre houveram os profetas como seres humanos. Eram seres humanos que vieram como profetas para dar um exemplo, para estabelecer, criar um exemplo para as outras pessoas para seguirem. E é óbvio que depois de um certo tempo eles têm que falecer, têm que morrer, né? Eu tenho um corpo, então falecem. Por isso, quando os profetas falecem, quando os profetas vão-se embora, depois de um certo tempo, as comunidades divinas, as pessoas ou as religiões começam a distorcer do caminho certo. E isso não foi especificado com qualquer uma das comunidades divinas. Isso foi sempre assim com qualquer religião do mundo. Nós podemos pegar qualquer uma das religiões e vamos encontrar que quanto mais a religião é antiga, e mais nós temos distorções, ou mais nós temos as pessoas que têm criado várias divisões. E é muito curioso saber ou entender que no tempo dos profetas, respectivos profetas de cada comunidade, ninguém nunca teve divisões. Podemos começar com, por exemplo, Moisés. No tempo de Moisés, os israelitas eram unidos. Eles não tinham eles eram tribos, mas o líder era o mesmo. Eles eram unidos na religião, mesmo tendo divisões tribunais. E depois, por exemplo, podemos ver o cristianismo, maior religião. No cristianismo, não havia católicos, ou não havia protestantes, ou não havia qualquer outras. Era só cristão. O seguidor de Cristo. Era a única religião, não havia divisões. E depois nós vemos que no tempo do Santo Profeta também não havia divisões. O islamismo era um único. Não havia sunitas, não havia xiitas, não havia sufis. Nenhuma divisão existia. Isso acontece porque as pessoas, depois de passar um certo tempo, eles começam a distorcer, começam a entender os ensinamentos de forma que eles quiserem e deixem seguir verdadeiramente o livro divino.
E era exatamente isso que fazia com que Deus fizesse ou enviasse um outro profeta para reformar. É por isso que nós vemos que quando Moisés veio aqui, ele estabeleceu a religião, ele deu os mandamentos, ele veio com Torá, tudo mais, mas no final ele fez uma profecia de um outro profeta. Porque ele sabia que mesmo que eu estou deixando todos prontos, todos satisfeitos, mas depois de um certo tempo, eles vão distorcer e aí vão precisar de uma outra guia. Então, de mesma forma, Jesus Cristo, que o Pai de Deus tenha sobre ele, fez. Porque ele também sabia que depois de passar um certo tempo, depois de eu ir embora, as pessoas vão desviar do caminho. E aí, ele fez exatamente isso. Fez uma profecia de um outro profeta. E de mesma forma, o santo profeta, que o Pai de Deus tenha sobre ele também, sabia que ao longo do tempo as pessoas vão desviar e vão precisar de um guia. Então, ele disse que sim, vai haver um profeta nos muçulmanos. É narrado por Abdullah bin Amr que o santo profeta tem declarado: aquilo que aconteceu com os filhos de Israel, passo a passo, vai acontecer com o meu povo, meu ummah. De fato, os filhos de Israel se dividiram em 72 setas. E minha ummah se dividirá em 73 seitas. Todas elas estão no fogo, excepto uma. Eles perguntaram: e quem são eles? Quem vai ser? Quem é essa pessoa? Quem é esse grupo? Ou quem é esse um grupo que você está dizendo, excepto uma? E quem são eles? O mensageiro de Deus. O profeta disse: são aqueles que seguem meus companheiros e a mim. Que seguem a mim, a minha prática e os meus companheiros. Eles vão ser no caminho certo e os outros vão ser divididos como foi os outros povos. Ele exatamente deu aqui uma semelhança à cronologia judaica, que como nos judeus, nos seguidores de Moisés, houveram divisões e eles precisaram de um Messias que viesse para reformar os judeus. De mesma forma, ele disse que o meu povo também vai se dividir e vai ter essa revivência, vai ter essa reforma. Como o povo do santo profeta iria ter semelhança com filhos de Israel, judeus, então, de mesma forma, o reformador que iria aparecer para reavivar a religião também foi chamado como Messias. Como ele deu a semelhança do povo muçulmano com o povo judaico, que eles vão ter as mesmas incidentes, vão acontecer mesmos incidentes como aconteceram entre os judeus. É por isso mesmo, por esse motivo mesmo, que ele chamou o reformador dos muçulmanos como Messias, que foi reformador dos judeus. É por ter semelhança, os muçulmanos terem a semelhança com os judeus. Esse Messias dos muçulmanos foi dado a semelhança com o Messias Jesus Cristo. Agora, vamos ver o tempo de renascimento. Antes foi falado aqui que vai haver um renascimento que é importante, indispensável. Tem que haver esse renascimento, né? Como o povo muçulmano tem semelhança com judeus, povo judaico, e aí tem que ter uma reforma também. Então, quando é que vai haver essa reforma? O santo profeta uma vez disse: haverá um tempo em que nada restará do Islã, excepto seu nome, e nada restará do sagrado Alcorão, excepto suas palavras. Suas mesquitas serão magnificamente mobiliadas
e cheio das pessoas, mas não terão orientação. Seus clérigos serão as piores pessoas sob o céu, e a disputa vai sair deles e os desviará. O santo profeta, entretanto, deu boas notícias quando ele disse que vai haver um tempo em que não vai restar nada do islamismo, as pessoas vão desviar do caminho certo. Até próprios clérigos vão ser desviados porque vão voltar para os interesses próprios e vão deixar a religião para trás. E as pessoas, mesmo que estão praticando a religião, mas os corações vão ficar vazios de espiritualidade, da fé. Não vão ter temor de Deus. Como eu digo que a pessoa que é bom religioso, a pessoa que é boa religiosa, que ele pratica bem a religião, ele tem que ser uma pessoa boa, de bom caráter, de bom moral. Como é que nós podemos ver que um clérigo ou um líder religioso que prega a religião não ter bom caráter ou não ter bom moral? Então ele disse que vai acontecer isso. Essas pessoas não vão ter a espiritualidade. Os clérigos não vão ter a espiritualidade. Mas quando ele deu essa notícia, ao mesmo tempo, ele deu uma boa notícia também. Deu boas notícias de que neste estado crítico, Deus enviaria o Messias, que traria um renascimento do Islã, para reformar e unir os muçulmanos e a humanidade, consistente com os ensinamentos imaculados do Sagrado Alcorão. Ele deu à sua umma a feliz notícia da segunda vinda do Messias nas seguintes palavras, narradas por Abu Huraira. Ele disse: como você estará quando o filho de Maria descer entre vocês e ser seu imã entre vocês? Mesmo que ele deu a semelhança com o filho de Maria, que vai ter o tempo de felicidade quando vai haver uma reforma em vocês. E vai descer o filho de Maria. Mas ao mesmo tempo que ele deu essa boa notícia e deu essa semelhança com Jesus Cristo, ele entendeu que as pessoas vão misturar com Jesus Cristo. Por isso, ao mesmo tempo, ele esclareceu com as seguintes palavras: e ser seu imã entre vocês, que ele vai ser um dos vocês, entre muçulmanos. Vai ser um imã, vai pregar o sagrado Alcorão, vai ser um muçulmano, para que as pessoas não entendessem de uma forma errada, que vai ser uma outra, com o anterior. Ele disse, não, vai ser um imã que vai pregar, obviamente, imã prega sagrado Alcorão. Imã prega o islamismo. E vai ser entre vocês. É óbvio que quem vai pregar o sagrado Alcorão vai ser muçulmano. Vai ser entre os muçulmanos. Então ele disse que quem vai ser levantado vai ser um dos vocês entre os muçulmanos. Esclarecendo mais um pouquinho desse assunto, que será que nós vimos que este vai vir um Messias que deu semelhança ao santo profeta com cronologia judaica. Depois ele até falou de um tempo que nós vemos que o tempo já chegou, porque é hoje que nós vimos que existem disputas entre os muçulmanos. Na verdade, existem todas as comunidades. Há várias divisões. Um não quer aceitar o outro. Um quer atacar o outro. Não querem aceitar as verdades dos outros. É esse o tempo que foi dito para ser uma reforma. E ele disse que aqui, por exemplo, ele falou que nesse tempo, quando vão haver essas disputas e tudo mais, vai haver uma reforma. Vai haver uma pessoa entre vocês.
E para esclarecer mais um pouquinho sobre quem vai ser a pessoa, segunda vinda do Messias será física ou metafórica? Será que vai ser o mesmo Jesus Cristo para os muçulmanos ou vai ser um Messias entre o imã, entre os muçulmanos? Uma questão importante que se levanta a partir dos ahadis, que são ditos do Santo Profeta e do Sagrado Alcorão declarados, é se a segunda vinda do Messias seria o retorno físico do Jesus Cristo ou metafórico. A maioria das pessoas acreditam que a segunda vinda do Messias será o retorno físico de Jesus Cristo, que foi enviado para o povo judeu. Mas devemos entender que a semelhança é expressa principalmente nos termos de uma segunda vinda de Jesus, e não de mesmo Jesus. Foi dada uma semelhança com Jesus Cristo, que vai ser semelhante ao Jesus Cristo, de segunda vinda. Porque segundo o Sagrado Alcorão, é bem claro que o Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja sobre ele, foi enviado para os filhos de Israel. A conversa de Deus com a Maria foi registrado no Sagrado Alcorão. Deus disse: eu, Jesus Cristo, o farei um mensageiro para os filhos de Israel. Sagrado Alcorão, capítulo 3, 50. Em que Deus disse para Maria que eu vou fazer o Jesus Cristo um profeta para os filhos de Israel. E foi exatamente isso que Jesus também falou. A Bíblia também afirma o mesmo detalhes. Jesus disse: foi enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, 24. Assim, destas evidências, pode-se concluir que Jesus de Nazaré foi enviado especificamente para os filhos de Israel e não para qualquer outra comunidade. Jesus mesmo rejeitou o conceito de um profeta descendo fisicamente dos seus. Esse é um outro assunto muito importante. Mas antes de começar isso, é importante entender o anterior, né? Que o Jesus Cristo, o Sagrado Alcorão fala que Rasulan ila Bani Israel, que ele foi enviado para os filhos de Israel. Eu fiz, Deus fala que farei um profeta para os filhos de Israel, para unir os judeus. Como eu falei, que o Moisés, profeta Moisés, que o Pai de Deus tenha sobre ele, tinha feito a profecia que o meu povo vai desviar e aí vai ser um reformador, que foi Jesus Cristo que o Pai de Deus tenha sobre ele. E Jesus Cristo falou que eu não vim aqui para destruir a lei, mas completar a lei do Moisés. E o Moisés não veio para todo mundo. Ele veio salvar os judeus. E por isso mesmo, o foco de Jesus Cristo também era para os judeus. Por esse motivo mesmo, eu mencionei aqui esse versículo, quando ele falou, foi enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. E quando nós acreditamos que ele fez a profecia de outra vinda, segunda vinda, uma segunda reforma, ele falava de um outro profeta e não dele mesmo. Porque ele mesmo rejeitou esse conceito de descer do céu. Por exemplo, ele mesmo rejeitou o conceito de um profeta descendo fisicamente dos céus. Na Bíblia, Jesus rejeita esse conceito e dá o exemplo da segunda vinda de Elias a ser cumprida metaforicamente na pessoa de João Batista. Quando o povo judeu, na época de Jesus Cristo, acreditava no retorno físico de Elias. E ele diz, estava equivocado, que os judeus estavam equivocados, que verdadeiramente o significado de vinda de um profeta, ou vinda de Elias, ou descer o Elias dos céus, era metaforicamente, deveria ser entendido metaforicamente. Ele mesmo explicou isso. Ele mesmo rejeitou que o profeta não pode descer do céu. Mas sim, temos que entender, porque as palavras de Deus têm sempre parábolas, têm sempre os metafóricas, são falados metaforicamente. E o problema começa quando cada um puxa
os sentidos ou significados de sua própria forma e não entendem de que forma Deus queria falar. Então, nós não podemos levar as palavras de Jesus dizendo que ele mesmo vai descer do céu, se ele mesmo rejeitou um conceito que não pode vir profeta descendo do céu fisicamente, mas sim foi, no caso de Elias, foi feito a profecia foi cumprida na pessoa de João Batista. Mais uma vez, como hadith, ditos de santo profeta, mencionado anteriormente, fala que o mesmo erro seria cometido pelo umma muçulmano. Olha aqui, mais uma beleza, mais uma profecia. O santo profeta tinha falado que tudo o que aconteceu entre os judeus vai acontecer entre os muçulmanos. E qual erro foi cometido por judeus? Exatamente esse. Eles esperavam Elias descer fisicamente dos céus. E quando Jesus chegou, ele disse que Elias não vai chegar, não vai descer do céu fisicamente. E exatamente isso acontece hoje em dia. Os muçulmanos esperam que Jesus Cristo vai descer do céu. Mas isso não bate certo conforme as profecias do santo profeta. Em primeiro lugar, a pessoa que vai vir vai ser entre os muçulmanos, vai ser um imã, vai ser um pregador do islamismo, do sagrado Alcorão. E Jesus Cristo não era muçulmano. Ele nem sabe o que é sagrado Alcorão. Foi revelado muito mais tarde. Se ele vier hoje, ele vai pregar a Bíblia e não o sagrado Alcorão. Então, essa pessoa que é feito a profecia tem que ser um muçulmano. E a segunda coisa, ele não pode descer do céu. Exatamente isso o santo profeta falou, e exatamente isso Jesus Cristo também negou essa regra, essa lógica, que vai descer do céu. E a outra coisa, anteriormente, poderíamos imaginar alguém descendo do céu, mas hoje em dia nem é possível mais imaginar isso. De onde vão descer? Na verdade, todo mundo desce hoje do céu, né? Qualquer uma pessoa pode descer do céu. As pessoas paraquedas descem do céu. Qual é o outro céu? Fisicamente não é nada. Então, quando Deus falou que viria uma pessoa a descer para reformar, quer dizer, vai trazer os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso. E não fisicamente, mas sim metaforicamente. O conceito de segunda vinda de Messias metafórico foi profetizado por Deus Todo-Poderoso no Sagrado Alcorão. Ele diz, ele é quem há erguido entre os iletrados um mensageiro, que foi o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Entre eles, que eles receita seus sinais e os purifica. Eles ensinam o livro e a sabedoria, embora antes estivessem em manifesto erro de orientação. E erguerá entre os outros deles. Agora aqui há a profecia, que erguerá entre os outros deles. Outros deles quer dizer, outros dos muçulmanos. Porque anteriormente foi falado aqui os muçulmanos, as pessoas que seguiram o santo profeta. Então, e erguerá entre os outros deles que ainda não se juntaram a eles, que vão vir depois. Ele é poderoso e sábio. Vejam até os atributos que foram usados. Ele é poderoso, ele tem poder de fazer aquilo que ele fala. E é sábio. Ele sabe bem quando deve enviar esse profeta, quando é necessidade. Deus Todo-Poderoso está afirmando nesse versículo que irá levantar um profeta entre um grupo de pessoas nos últimos dias, que se assemelharia aos companheiros do santo profeta na moralidade e espiritualidade. O seguinte dito do santo profeta explica o significado desse versículo. Para entender melhor o significado desse versículo, nós vamos ver o dito seguinte do santo profeta, em que vai ser bem claro
qual é o significado verdadeiro desse versículo. Abu Huraira narra que um dia estávamos sentados com o santo profeta quando estes versículos do capítulo Juma foram revelados ao santo profeta. Estes versículos, né? Que ele tem erguido um mensageiro entre os iletrados e que purifica, eles ensina o livro e sabedoria, embora que estivessem em manifesto erro de orientação, e erguerá entre os outros deles, que vai erguer esse profeta entre os outros que ainda não se juntaram com eles. Então, o Abu Huraira narra que eu perguntei ao santo profeta, o profeta, quem são as pessoas a quem as palavras irá erguer um profeta, entre outras que ainda não se juntaram a eles, companheiros, referem? Quem são essas pessoas aos quais essas palavras referem? Salman, um persa, que era o companheiro do santo profeta, estava sentado ao lado entre nós. Ele disse que ele estava sentado entre nós. O santo profeta colocou sua mão sobre Salman e falou: se a fé fosse até as Pleiádias, quer dizer que se fé for levantado de terra, um homem dentre estes certamente a encontraria e traria de volta. Que se, quando um dia a fé vai desaparecer dessa terra, lá está o versículo que foi falado aqui anteriormente, quando não restará do Islão nada, o sagrado Alcorão só vão restar as palavras, mesquitas vão ficar magnificamente mobiliadas, cheias das pessoas, mas não terão orientação, clérigos serão piores pessoas sob o céu. Nesse tempo, ele disse, quando a fé vai levantar de terra um homem dentre estes, o reformador, entre estes, de Persa. Ele colocou a mão, lá tinha romanos, lá tinha persa, lá tinha outro, mas ele colocou a mão sobre o ombro do Salman, que era de Persa, e falou que vai vir a pessoa que vai trazer a fé de volta para a terra. Não é uma coisa física que ele vai levantar, ele vai subir do céu e vai pegar a fé e vai trazer para baixo e vai distribuir como fosse a riqueza. Não é assim. É que quer dizer que entre Persa vai haver uma pessoa, Deus vai erguer, que vai reformar os muçulmanos, vai espalhar a sabedoria e a fé. Vai estabelecer a fé nos corações das pessoas. O santo profeta descreve a revolução do Islã a ser completada pelas mãos de um persa que reviveria os ensinamentos do santo profeta e traria de volta o Islã das Pleiades, que vai trazer a fé para a terra de novo. Aqui, uma coisa muito importante também para entender, antes de avançar com o assunto, é que o próprio santo profeta, quando falou as profecias sobre uma vinda do Messias, ele mesmo sabia que quando estou falando do Messias, não é o mesmo Messias que era para judeus. Por isso, ele descreveu duas aparências diferentes dos Messias. Curiosamente, o santo profeta, ao descrever o Messias dos últimos dias, descreveu como sendo diferente na aparência em comparação com o filho de Maria, Jesus Cristo, que foi mandado para os israelitas. Abdullah narra, um dos companheiros, que o santo profeta mencionou o Messias dos últimos dias na frente do povo, dizendo, o profeta disse, enquanto eu dormia perto de Kaaba, em Meca, na noite passada, ele está falando de uma visão que ele viu. Vi em meu sonho um homem de cor morena, o melhor que se pode ver entre a cor morena. Esse cabelo era comprido, que caía entre seus ombros, que tinha cabelos compridos. Era moreno e tinha cabelos compridos. O cabelo dele estava liso e a água estava
babando de sua cabeça. E os cabelos eram lisos. Narrado por companheiro do santo profeta Ibn Abbas, o santo profeta descreveu a aparência do Messias dos israelitas. E quando ele descreveu a aparência de Jesus Cristo, ele está referindo outra visão. Ele diz, o profeta diz, eu vi Moisés, Jesus e Abraão na noite da minha ascensão aos céus. E ele refere, ainda explica em mais detalhes. Ele fala, Jesus era de pele vermelha, cabelos encarcolados e peito largo. Depois fala, Moisés era de pele morena, cabelo liso e alta estatura, como fosse o povo de azul. Então aqui também, referindo as duas aparências diferentes, ele já explica que o Messias que vai vir para os dias finais, nos últimos dias, vai ser o diferente do que o dos israelitas, Messias dos israelitas. Sobre a segunda vinda do Messias, muitos muçulmanos acreditam que ele viria com tanta glória e sinais claros, descendo do céu, em plena luz do dia, com anjos apoiando-o, que seria impossível até mesmo para os céticos negarem-se a aceitá-lo. Mas a história nos diz que todos esses divinos e seres vêm com humildade em vez de grandeza. Eles são sempre tratados com crueldade, preconceito e hostilidade fanática, não sendo recebidos de braços abertos. Gerações após gerações passará e espera continuará, mas nenhum Jesus descerá do céu fisicamente. Eles podem construir um morro de lamentação como os outros 3.000 anos antes, mas não verão o Messias descer do céu. Quer dizer que isso, a espera de Jesus Cristo entre os muçulmanos ou entre os próprios cristãos, continua desde que Jesus Cristo desapareceu, desde que ele foi-se embora. Até o Paulo esperava, ele dizia que vai chegar o Jesus Cristo. Mas a espera continua e vai continuar, porque ele mesmo rejeitou esse conceito de que ninguém vai descer do céu. Porque ele diz que a palavra de Deus tem metafórica, parábolas. Ele mesmo falou que tem parábolas. Então não tem como descer do céu. É por isso como ele diz que a descência é sempre metafórica. E ele deu o exemplo. E é curioso que ele mesmo deu esse exemplo. Se tivesse dado por uma ou outra pessoa, a gente até poderia negar. Mas foi ele mesmo que negou esse conceito, dizendo que esses são exemplos metafóricos. E depois do santo profeta tiver falado isso, que tudo o que aconteceu com os judeus vai acontecer com o povo muçulmano, é que os judeus também rejeitaram o profeta de Deus, que era Jesus Cristo, que paz de Deus esteja sobre ele. De mesma forma, os muçulmanos também, o santo profeta tinha profetizado que vão rejeitar o Messias que vai ser para os muçulmanos, que vai pregar o sagrado Alcorão, o islamismo. Evidentemente, de vários ahadis deduz que o santo profeta sabia que o Messias dos últimos dias e Jesus Cristo eram dois indivíduos e entidades diferentes. Da mesma forma, o nome de Jesus, filho de Maria, só foi dado ao Messias dos últimos dias por semelhança metafórica. Da mesma forma que Jesus era um profeta subordinado a Moisés, né? Como ele falou, que não vinha aqui para destruir a lei de Moisés, mas sim cumprir. O Messias vindouro serviria de maneira semelhante para o santo profeta. Ele também faria o mesmo trabalho que Jesus Cristo fez, né? Para completar a lei e reformar o povo. Era extremamente vital que o próprio Imam Bukhari defendesse a opinião de que os dois Messias são duas entidades diferentes. Ele fez categoricamente as distinções em seu livro, Sahih Bukhari, que é conhecido por ser o livro mais puro e autêntico depois do Sagrado Alcorão na literatura islâmica. Milhões de muçulmanos hoje que esperam que Jesus Cristo, que paz de Deus esteja sobre ele, descenda fisicamente dos céus, se opõem a hadith destacando os dois Messias com raças e culturas diferentes. Em conclusão, a partir destas narrações, somos obrigados a admitir que o Messias vindouro não será a descida física de Jesus de Nazaré. A semelhança entre um e o outro será metafórica.
Eles se assemelharão em suas ações e posição dentro de sua respectiva dispensação religiosa. Sobre o Messias e Mahdi e a importância de crer nele, o santo profeta diz: quando você o ver, então jure sua lealdade a ele, mesmo que tenha que restejar sobre a neve, pois esse é o califa de Allah, Mahdi, o reformador. Esta narração enfatiza a importância da fidelidade ao Messias que se viria. Ela também destaca que o Mahdi vindouro virá de Pérsia. E essa mesma pessoa reviverá a fé a partir do momento em que chegar a Pleiades. Assim, o Mahdi e o Messias se assemelham de acordo com as narrações do santo profeta. Aqui uma palavra nova que vocês viram que é Mahdi, que literalmente quer dizer reformador. Então, além de for uma profecia sobre o Messias, foi dada uma profecia sobre Mahdi também. Vocês vão achar vários ditos do santo profeta em que ele profetizou sobre o Mahdi, um reformador. Então, por que tem esses dois nomes, né? Messias e Mahdi é uma pessoa só. Na literatura islâmica encontramos profecias sobre a vinda de duas personalidades, Mahdi, reformador, e Messias. Mas devemos entender que isso, na verdade, não são duas pessoas. São duas responsabilidades de uma pessoa só, ou dois títulos de uma pessoa. Para difundir a luz do Islã no mundo cristão, ele é chamado de Messias, ou filho de Maria, e por iluminar os corações dos muçulmanos com o Islã puro, ele é chamado de Mahdi. Em relação ao Messias e Mahdi, o santo profeta diz: o Mahdi não é outro senão o Messias. Ele é uma pessoa só que por causa dos títulos, por causa dos trabalhos, vários trabalhos que ele faria, foi chamado por dois nomes diferentes. Esse dito não deixa dúvidas de que o próprio Messias será o Mahdi. Ele lideraria os seguidores do santo profeta e seria um dentre eles, não um de fora. Acreditar que o Messias e o Mahdi são duas pessoas diferentes é errado e é contra a clara indicação do santo profeta que o Mahdi não é o outro senão o Messias. Para finalizar, vou só falar rapidamente que nós vamos falar sobre isso também na próxima aula. Quem é o Messias prometido? Todas as religiões contêm profecias que predizem o advento de um indivíduo especial, que virá como um reformador nos últimos dias. Como foi mencionado anteriormente, no Islã, os muçulmanos esperam um Mahdi e um Messias prometido. A comunidade muçulmana Ahmadiyya acredita que Mirza Ghulam Ahmad, de Índia, o fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, foi esse Messias e Mahdi prometido que foi profetizado por santo profeta. Desde cedo, ele começou a receber revelações de Deus, assim como visões e sonhos verdadeiros. Nos anos 1864 e 65, o Messias prometido teve uma visão onde viu o santo profeta. Isto verificou que, ainda que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tinha uma forte conexão com o profeta do Islã. Foi demonstrado ao Hazrat Mirza Ghulam Ahmad que ele teria um futuro espiritual frutífero. Em 1882, ele recebeu a sua primeira revelação a respeito de sua nomeação como reformador divino através das seguintes palavras: Allah te abençoe, ó Ahmad. Não foste tu quem lançou, mas foi Allah quem lançou. O muito gracioso te ensinou o Alcorão para que avisasses o povo cujos antepassados não foram avisados e para que o caminho dos culpados pudesse tornar manifesto. Proclama, foi encarregado e sou o primeiro dos fiéis. O Messias, filho de Maria, profeta de Allah, morreu. O Messias, filho de Maria, profeta de Allah, morreu e em seu nome, seu tributo, tu vieste de acordo com a promessa. E a promessa de Allah estava destinada a ser cumprida. Quando ele começou a revelar os seus revelações para as pessoas,
aí surgiram, como no início do Santo Profeta, como no início de Jesus Cristo, ouviram várias perseguições, várias inimizades, várias pessoas que fizeram a posição. E ele proclamava ser profeta de Deus e as pessoas diziam que ele é mentiroso e que nós não vamos deixar-te falar a sua mensagem. Uma das revelações que ele recebeu é a seguinte: quando ele ainda estava recebendo essas oposições, Deus falou: eu farei chegar a tua mensagem aos cantos da terra. E depois, noutra revelação, Deus diz: um avisador veio ao mundo, mas o mundo não o aceitou. Contudo, Deus o aceitará e demonstrará a sua veracidade com poderosos ataques. E depois, ele avisou o mundo em seguintes palavras: eu não digo nada por conta própria, mas de acordo com o sagrado Alcorão e ditos do santo profeta, e de acordo com a revelação que recebi por Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele Messias e Mahdi que deveria vir. Quem tem ouvidos, ouça, e quem tem olhos, veja. No sagrado Alcorão, Deus Todo-Poderoso diz que Jesus morreu, e o santo profeta, que a paz e bênçãos de Deus tenha sobre ele, testemunhou isso com sua visão. Quando ele uma vez viu o Jesus Cristo, que paz de Deus tenha sobre ele, entre os falecidos. Então ele também, o santo profeta também, através de sua visão, testemunhou que ele é falecido. E por isso, quando ele falou que viria um outro Messias, viria um Messias reformador, era um outro Messias, um Messias entre os muçulmanos. Então, ele fez essas profecias e muito mais profecias e estabeleceu a comunidade muçulmana Ahmadiyya para unir de novo os muçulmanos, para reformar a prática dos muçulmanos. E avisou os muçulmanos dizendo que não devem atacar as outras religiões, ou mesmo os seus irmãos, outros setas ou qualquer, e devem unir para que o louvor e a glória do santo profeta seja levantada e que o Islã seja manifestado de forma original e não de uma forma que hoje, infelizmente, é entendida de uma forma incorreta, né? Depois de escrever mais de 80 livros e dezenas de milhares de cartas, proferir centenas de palestras e participar de dezenas de debates públicos, e Messias Prometido faleceu em 26 de maio de 1908. No entanto, o seu legado como fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya continua a prevalecer em todo o mundo hoje. Hoje, a comunidade muçulmana Ahmadiyya já existe em mais de 210 países do mundo. Ele foi um homem profundamente apaixonado e pisou os passos do seu amado mestre, o santo profeta, com cada respiração de sua vida. É muito importante entender isso, que quando ele falou dessa sua revelação, que Deus falou que farei chegar a tua mensagem aos cantos da terra, os inimigos zoaram com ele e disseram que você fala que a sua mensagem chega aos cantos da terra, mas nós nem vamos deixar sair a sua mensagem dessa aldeia de Índia. Como é que vai chegar até os cantos de terra? Mas ele disse que esse é um sinal de Deus e Deus vai fazer. É por isso ele é poderoso, ele é omnipotente. E nós vemos que passaram já com 120 anos, a comunidade muçulmana Ahmadiyya é espalhada em mais de 212 países do mundo. E milhares de muçulmanos Ahmadis existem nos cantos de terra, testemunhando essas todas veracidades do Messias Prometido. E depois, no próxima aula, vamos falar mais um pouquinho em detalhes que como a comunidade está fazendo os trabalhos e como nós devemos entender que a reforma é sempre feita dessa forma e não de uma forma como as pessoas, infelizmente, acreditam, né? Que vai descer do céu uma pessoa apanhando os anjos e vai declarar alguma coisa assim e todo mundo vai aceitar. Nunca aconteceu assim e nunca vai acontecer. Os profetas, quando vêm, eles vêm com humildade, eles vêm com muita fé. O que eles têm? A única coisa que eles têm é a força de fé. E com essa força eles conseguem vencer os corações das pessoas. Então ficamos até aqui e, inshallah, se Deus quiser, vamos continuar com esse tema na próxima aula.
Muito obrigado. Jazakumullah.